Está no ar mais um bate-papo Grupo Intelli. Seja muito bem-vindo a mais esse bate-papo, seja muito bem-vinda. E hoje vamos bater um papo com André Gutierrez, que trabalhou e ainda trabalha, né, André, no mercado de linhas de transmissão. Vamos falar um pouco sobre cabos HTLS. Não se assuste com o nome, eu me assustei no primeiro momento, não sabia o que era, mas é um tema muito interessante. Então eu vou passar a palavra para o André aqui para ele falar um pouco sobre ele, sobre com o que ele trabalha, e depois nós conversarmos um pouco sobre esse tema muito interessante. Como é que vai, André? Tudo bem? Tudo bom, Thiago? Como é que você está? Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado. Primeiro, agradecer o convite aí pelo Grupo Intelli de conhecer um pouquinho sobre o André Gutierrez e sobre essa tecnologia desses condutores avançados que a gente tem no mercado. Bom, eu sou um cara que estou desde 1996 fazendo 30 anos no mercado de energia. Passei por praticamente todos os setores de energia, transmissão, geração, distribuição, temas ambientais, regulatórios, construção, implantação, novos negócios. A minha carreira foi basicamente construída no Grupo Alupar, onde eu entrei em 1996. Na época não existia a Alupar, ela era a Luz Engenharia, uma empreiteira de grande porte que a gente tinha aqui no Brasil. Em 2007, depois de ter ganhado vários leilões, várias concessões de transmissão de geração de energia, a Alupar decidiu fundar uma holding, né, para administrar esses ativos e para gerar novos negócios, novas oportunidades no mercado, né? Então, em 2007 foi criada a Alupar. Uma curiosidade, eu fui o funcionário número 7 da Alupar, na época eram os donos, né, o Dr. Paulo Godoy e o Zé Luiz, e tinha a diretoria financeira técnica, e aí a gente lá do escritório, né? Na época que eu fui para a Alupar, eu era do departamento de novos negócios, existia um boom de PCHs, né, de geração de pequenas centrais hidrelétricas no Brasil, e eu fui adquirir propriedades para construção de PCHs. Então, eu fiquei no campo muito tempo, no começo da Alupar. Na época existia uma regra de que quem era dono da maior parte do reservatório da hidrelétrica era dono da hidrelétrica. Então, a gente saía igual maluco comprando terra aí em área que ia ser alagada para conseguir viabilizar os negócios da empresa. Deu muito certo, a Alupar teve êxito em vários projetos, mas o forte sempre foi transmissão, né? Eles sempre tiveram uma força muito grande em transmissão. E, bom, de lá para cá, acho que todo mundo conhece aí o setor elétrico, sabe a força que o Grupo Alupar tem. E depois saí da Alupar, rodei o Brasil todo com a Alupar, fiz projetos no Peru, no Chile, novos negócios no Uruguai, morei na Colômbia, implantação de linhas de transmissão pela Alupar. Aí voltei para o Brasil e fui para o mercado industrial, mercado de produtos, né? E fui trabalhar numa chinesa chamada Chemar, que ainda não estava, na verdade eles estavam no Brasil, mas ainda estavam tentando abrir o mercado. E na época a gente teve êxito de abrir mercado para a Chemar. Eu consegui fechar alguns projetos Greenfield, que foi o pontapé inicial da Chemar no Brasil, principalmente um projeto Greenfield de um leilão que a Neoenergia se sagrou vencedora, que foi a maior linha de transmissão do grupo Iberdrola no mundo, uma linha de 1.700 quilômetros aqui no Brasil, e a gente conseguiu o êxito com uma solução nova, que foi batizada de Sika Crossrope, que é uma torre compacta Crossrope. Tivemos êxito junto com a Chemar, a Iberdrola ganhou esse leilão e aí sim eles conseguiram entrar definitivamente no mercado. Saí da Chemar e... A Chemar trabalha com torres de linha de transmissão? Não, com um sistema de isolamento, eles trabalham com isoladores, né? E aí a gente projetou uma torre, obviamente o fornecimento não era da Chemar, o fornecimento era de uma empresa de estruturas, mas todo o sistema de isolação era da Chemar.
porque a gente fez para quem conhece do mercado de transmissão, a torre cross-rope é uma torre que tem 2 mastros e um cabo de aço entre os 2 mastros, onde você pendura os isoladores. Esse cabo é o cabo cross-rope, por isso que a torre chama torre cross-rope. A gente substituiu esse cabo de aço por isoladores, então eu ganhei a altura do isolador pendurado, porque eu já passava o condutor direto, onde teoricamente seria o cabo cross-rope. Com isso a gente conseguiu compactar mais essa torre, né, deixar ela mais fininha, né, mais próximo do outro mastro, consegui ganhar a altura dessa torre, e o principal, a praça das torres, a torre cross-rope tem uma praça muito ampla por conta dos estais dos mastros. A gente conseguiu compactar. Então, numa região onde era esse projeto, uma região muito quebrada, de muito morro, quando você coloca a torre cross-rope, você tem esse problema de praça, porque fica um style muito, muito distante, às vezes você não viabiliza. Quando a gente conseguiu compactar, viabilizou o projeto, e se eu não me engano, esse projeto da Neoenergia entrou em operação agora em novembro de 2025, já está operando, deu tudo certo, e eu acho que foi uma grande vitória para a Neoenergia, para a Chemar e pessoalmente para mim também. Depois saí da Chemar e ainda estou no Grupo Bonomi, que é um grupo italiano que tem fábricas ao redor do mundo todo para sistemas de isolação, cabines primárias, cubículos, sistema ferroviário de alta velocidade. Aqui no Brasil a gente tem 2 fábricas, uma na região metropolitana de Curitiba, de isoladores e para-raios, e também uma joint venture com o Grupo Edime, que fabrica cubículos. Então, fui para o Grupo Bonomi, hoje eu estou como superintendente de pesquisa, desenvolvimento e inovação do grupo, respondo diretamente para a Itália, e também como consultor técnico do Grupo Intelli para esses condutores avançados, condutores com alma de fibra de carbono, que tem sido muito bem aceito no mercado. É uma tecnologia que fora do Brasil já é uma realidade muito grande e que aqui no Brasil ele começou a aparecer no mercado por conta de dificuldades de projetos, e parece que está ganhando uma atração interessante, parece que é um projeto que, como os outros países fora, também vai vingar no Brasil. Então, minha trajetória profissional é basicamente essa. E lá na Alusa, então a Alusa era uma empreiteira e ela se tornou uma transmissora e chamou a Alupar porque a Alusa Participações, não é isso? Isso, o que acontece? Até 1999, o mercado de transmissão brasileiro de geração era um mercado fechado, só quem tinha concessão eram as empresas públicas, né? Eletrobras, na época, CEMIG era 100% pública, então eram só as empresas públicas que tinham concessões de energia. Em 99, abriu o mercado, e o primeiro leilão de transmissão de energia foi o leilão 1 de 99, que na verdade aconteceu no ano 2000, aconteceu em janeiro de 2000, mas ele foi batizado como leilão 1 de 99. Ele era para acontecer em novembro, por um monte de... Você sabe, quando passa a abrir o mercado, existe juridicamente um monte de problemas, e foram postergando, e aconteceu em janeiro de 2000. E quem ganhou o primeiro leilão de transmissão, o primeiro lote de leilão de transmissão no Brasil, foi uma empresa chamada AMP, que era uma fabricante de conectores. Ela com um consórcio, mas ela era a cabeça do consórcio na época, que era uma linha em São Paulo, em Capão Bonito. E, para nossa sorte, a Alupar participou desse leilão, não se sagrou vencedora. A Alupar é a única empresa do Brasil que participou de todos os leilões de transmissão, de todos os lotes, né? E ela participou desse leilão e não sagrou-se vencedora. A Alupar, na época, não era Alupar, era a Lusa, né? Mas fez a obra. Então, a primeira linha de transmissão, a primeira construção de transmissão do Brasil, quem construiu foi a Lusa na época. E dali para frente começou a participar de leilões, normalmente em consórcio. Quem era um consorciado muito forte da Lusa na época era a Chain, que eu acho que nem existe mais. Depois a Lusa se consorciou em muitos projetos com o Grupo Eletrobras, Chesf, Eletronorte, e aí, óbvio, vários parceiros depois disso, e conseguiu êxito em muitos leilões, ganhou muita coisa. Eu acho que hoje deve estar em torno, beirando os 10 mil quilômetros de linha, não sei se é o número exato, mas deve ser mais ou menos isso. E em 2007 ainda era a Lusa, e eles verificaram a necessidade de ter uma empresa
somente para tratar dos ativos da empresa e para tratar de novos negócios. Então, deixaram meio que a empreiteira, a Lusa, uma administração, e criaram a Alupar, que é a Lusa Participações, para administrar esses ativos. E aí foi quando eu saí, migrei da Lusa para a Alupar e fui trabalhar com novos negócios. E é uma característica muito diferente de empreiteira, né? É um movimento mais de investidor, né? Você vê com outros olhos, você não vê mais só com o olho de empreiteiro. Você sabe construir, sabe fazer, mas ali você começa a ter uma cabeça de investidor, porque você precisa ter o retorno, obviamente. Então, na época, aprendi muito com isso, na época da Luz e da Alupar, porque eu passei desde lá de ser construtor até participar de investimentos, então isso abriu muito a mente. Você estava lá quando eles abriram capital e viraram uma Lup 11? Estava. Participei da sessão na Bovespa, foi muito bacana. Depois ainda fizeram um livro comemorativo dessa abertura de capital, tenho minha foto lá no livro comemorativo da abertura de capital. Foi um marco importante na empresa, né, muito, muito importante. Mas depois disso, lá em 2010, 2011, a Alupar acabou vendendo a Lusa, não ficou mais com a empreiteira e focou somente em investimento mesmo. E não só investimento em transmissão, eólico, geração. Pra você ter ideia, eu cheguei até, na época da Alupar, eu cheguei a verificar e até comprar áreas em Quissamã, no Rio de Janeiro, para construção de estaleiros para construção de navios do pré-sal. Então, assim, eles têm uma visão de investidor muito ampla, mas, obviamente, hoje, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho da Alupar, eles estão ali mais focados no setor de energia. Cresceram muito no Brasil e eu tenho acompanhado que eles têm crescido muito fora do Brasil, na América Latina. Peru, Colômbia, Chile, eles têm feito investimentos importantes fora do Brasil também. Então, se tornou aí uma gigante da América do Sul, já não é mais uma gigante só do Brasil. Legal. E na época, André, quando você migrou da Lusa para a Alupar, que você estava participando dos projetos, mais como investidor, né, cabeça de investidor, o que vocês tinham mais de desafio naquela época para vocês vencerem os projetos, para vocês tornarem eles mais rentáveis e vencerem os leilões? Sim. Na época o que acontece? Era outro, no começo das licitações, era uma outra visão, tá? Para você ter ideia, a gente, quando estruturava projetos, chegou a ganhar leilão sem deságio. Hoje você vê lá o leilão de transmissão, empresa de deságio de 40%, 45%, já chegaram a dar 60%, né? Teve um chinês, que a minha antiga casa, Chemar, ganhou uma linha de transmissão no Rio de Janeiro com subestações agregadas com 64% de deságio. Chegou a mandar? Chegou a fazer ou não? Então, para entregar, eu acho. Eu acho que deve estar entregando agora esse ano a operação dela. E assim, na época os desafios eram diferentes, porque quem tinha o know-how desse tema eram as empresas estatais, né? Era o Grupo Eletrobras, eram as empresas que dominavam todo esse território de investimento. Então, obviamente, você tinha que, o governo, de certa forma, ele tinha que te dar uma garantia maior de retorno, porque você estava entrando no escuro. A gente não sabia como estava abrindo o mercado. A Alupar foi uma pioneira, eles estavam na vanguarda, porque eles falaram assim, poxa, como eu vou colocar o dinheiro do meu bolso no investimento que eu não sei o que vai acontecer no Brasil daqui a 5, 10 anos, é um negócio novo, né? Eu não sei, de repente pode dar uma reviravolta política, o governo falar, não deu certo a privatização, vamos tomar as concessões de novo. Então era um risco muito grande, né? Então por isso que a gente analisava tecnicamente o projeto para ver se cabia, mas a gente tinha ali uma TIR, né, uma taxa de investimento, uma taxa de retorno muito mais alta do que era hoje, para garantir esse medo que tinha do mercado, né, essa insegurança do mercado. Mas de lá para cá as coisas mudaram assim absurdamente. Obviamente, depois de algum tempo, o mercado viu que o Brasil era um país seguro para se investir, então começaram a vir empresas de fora. Os espanhóis vieram muito forte para o Brasil, agora os colombianos com a ISA,
Os portugueses, os franceses, eles vieram muito forte para o Brasil investir no setor de energia, e como já se consolidou que era um setor seguro para o investimento, um setor sólido, eu costumo dizer que o setor de energia do Brasil, eu conheço o setor da América Latina como um todo, uma boa parte da Europa e alguma coisa da América do Norte, e eu costumo dizer que o setor energético brasileiro é o mais transparente do mundo, porque você acessa o site da ANEEL, da EPE, e você tem todas as informações abertas, é uma coisa assim absurda, né? Então, assim, o grande desafio da época era a gente conseguir estruturar tudo isso em 45 dias. Por quê? Porque na época, hoje você vai para o leilão, são 6 lotes, 7 lotes, 8 lotes. Na época eram 32 lotes, 36 lotes, 29 lotes, 30 lotes. Então, assim, você tinha que estudar 30 lotes e só saía quais eram os lotes e os documentos relacionados aos lotes 45 dias antes do leilão, que era quando era aprovada a minuta do contrato, do contrato de concessão. Então a gente tinha 45 dias para estruturar 36 lotes. Se você tirar sábado e domingo, dava menos do que um lote por dia. Era uma coisa absurda, né? Hoje não, hoje você consegue estruturar um lote, você consegue saber o que vai ser leiloado, às vezes até com um ano de antecedência. Então, você tem tempo hoje de ir a campo, fazer trabalho de campo, sondagem. Na época que a gente tinha que fazer, a gente contratava um avião a toque de caixa, fazia o LiDAR, que é um escaneamento a laser da área onde ia passar a linha de transmissão. Com aquilo você fazia um projeto básico, mas muito básico, para tentar ver se você conseguia acertar o máximo possível, né? Hoje não, hoje a gente tem tempo de estudar melhor isso. Então os riscos eram esses, era o prazo e a incerteza do investimento no país, né? Caramba, não tinha ideia que era assim, não. E desde aquela época lá, agora entrando um pouco no assunto de cabos, já eram utilizados os cabos Liga 1120 ou eram outros cabos? Já, os cabos de liga 1120, ele tem uma particularidade, só 2 países no mundo utilizam esses condutores, que é o Brasil e a Austrália, tá? Se você tentar entrar com esse cabo na Europa, na América do Norte, arrepia o investidor, eles não colocam esses condutores lá, né? Então, esses condutores, sim, eles já eram usados aqui no Brasil, na Austrália um pouco menos de tempo, mas eles são usados basicamente por questões econômicas, tá? Então, quando você tem uma linha muito extensa, a gente sabe que o condutor em uma linha muito extensa ele pode representar 40%, 30% do CAPEX, né? É um valor substancial do CAPEX de produto, tá? Então, o que você economizar no condutor, ele vai fazer uma diferença grande. Obviamente, você vai ter o seu risco no OPEX, né? É um condutor que a gente sabe que tem lá, como todos os condutores, mas esse em especial tem as suas similaridades, né? A gente sabe que o 1120, se você tiver um problema de vibração e não detectar a tempo, ele vai romper, né? E por isso os americanos e europeus não gostam dele. Eles não confiam. O americano e o europeu não confia nesse condutor, né? E lá o tema econômico ele não é tão pesado como na América Latina, né? Então lá eles prezam mais. É que assim, eu posso pecar aqui e falar que eles prezam mais por qualidade, porque aí vão bater em mim e falar, André, mas o 1120 é de qualidade. Não é de qualidade, concordo. Mas como já houve alguns problemas de rompimento por vibração e tudo mais, como também há de outros cabos também, mas o 1120 ele pode gerar uma insegurança maior na operação da linha, então isso que acabou não conseguindo adequar os mercados da América do Norte e da Europa. Na verdade, só adequar o mercado do Brasil e da Austrália hoje, né? A maioria das linhas de transmissão do Brasil hoje utilizam esse cabo. A maioria das linhas de transmissão 230 para cima liga 1120, né? E aí hoje, se a gente fosse, por exemplo, fazer a recapacitação de uma linha, eu tenho uma linha que chega numa cidade, eu não tenho espaço para construir outra linha ou então mudar essa linha, né, fazer torres mais altas e tudo. Eu teria que recapacitar, eu teria que mudar os condutores, né? E aí que entrariam os cabos HTLS, né, que são High Temperature Low Sag, né?
É alta temperatura Exato, com baixa flecha. o baixa flecha, exatamente. Bom, isso é um problema que começa a ser novo para a gente, mas é Sim. um problema antigo na Europa, por exemplo, né? Então, na Europa você não tem mais espaço para desapropriar e fazer linha de transmissão para todo lado. O Brasil ainda tem, a gente tem uma área rural ainda muito grande, mas mesmo assim, bom, eu costumo dizer o seguinte: o Brasil já sabe construir linha como poucos no mundo. A gente tem uma tecnologia para construção de linhas de transmissão, até pela extensão territorial que a gente tem, a gente tem uma tecnologia como poucos no mundo, tá? Mas qual que é o grande problema hoje do Brasil? A gente tem uma insegurança fundiária e ambiental muito grande. Então, quando o cara vai para o leilão, lá, quando o investidor vai para o leilão e ganha uma linha de transmissão, qual que é a preocupação dele? A preocupação dele não é construir a linha. Ele sabe construir, ele sabe, vai dar algum erro de fundação, alguma coisinha pouca, mas tecnicamente não vai ter problema, não é o risco dele. O risco dele é licenciamento ambiental e fundiário. Então, quanto menor eu conseguir afetar isso, quanto menor for a afetação, a gente consegue melhorar esse risco. Por quê? Porque eu consigo diminuir esse risco, eu consigo contabilizar, eu mudo a minha análise de risco completamente, eu consigo diminuir os meus riscos ambientais, meus riscos fundiários, né? Além do mais, a gente fala, poxa, mas o condutor com alma de fibra de carbono ele é mais caro. O mais caro, eu costumo comentar assim, quando você manda uma equalização de proposta para o pessoal de compras, a equalização de proposta é uma. Quando você manda a equalização de proposta para o pessoal de engenharia, ela é totalmente diferente. Por quê? Porque se eu for ver preço por preço, ele é mais caro. Se eu for ver projeto por projeto, ele sai mais barato, né? Por quê? Porque Em uma linha nova ou em uma recapacitação? Os dois. Numa recapacitação, eu acho que é incalculável até. É uma coisa assim absurdamente, o ganho é absurdo, né? Numa linha nova, quando eu consigo diminuir a flecha do condutor, né, eu consigo diminuir as torres, eu vou ter menos montagem de estrutura, eu vou ter menos estrutura para comprar, eu vou ter uma fundação mais leve, vou ter menos fundação para fazer, ou eu consigo manter a altura da torre e aumentar o vão, né? Isso, obviamente, vai depender do projeto, você tem que fazer um cálculo para saber se não vai ter balanço assíncrono e tudo mais, mas você pode também aumentar o vão. E aí também você vai ter menos estrutura no decorrer da linha. Menos estrutura significa menos transporte, menos mão de obra para construir, menos equipamento, menos produto. Menor faixa de servidão também, né? Menor faixa de servidão. Então, isso tudo, quando você chega no final da conta, você verifica que realmente o condutor sai mais barato. Uma troca de condutor acaba deixando sua linha de transmissão mais barata, né? Numa recapacitação, eu vou falar um número aqui que parece absurdo, tá? Mas é um número que a gente estudou já. Não vou falar qualquer empresa, mas tem uma linha de transmissão que saía de uma capital e ia para a área litorânea, que passa por uma Mata Atlântica, ele tem que fazer uma recapacitação, você tem que aumentar a potência dessa linha, de transmissão dessa linha, porque ela já não está mais suportando, então isso significa eu ter que trocar o condutor, e quando eu troco o condutor, eu acabo necessariamente aumentando a flecha, né? Então, quando eu aumento a flecha, eu perco a distância mínima de segurança cabo-solo, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar as torres. Na linguagem popular, a gente fala que a gente tem que altear as torres. Então, o que é aumentar as torres? Eu tenho que pegar um corpo a mais, que é no meio da torre, aquela partezinha no meio da torre a gente chama de corpo. Então, esse corpo é modular. Algumas torres têm um corpo modular de 2 metros, outro de 4, outro de 6, depende do modelo da torre. Então, eu tenho que pegar um corpo a mais, desmontar a cabeça dessa torre, colocar o corpo, colocar a cabeça da torre de novo e passar os condutores. Eu vou ter um trabalho absurdo no meio da Mata Atlântica, vou ter que abrir acesso, vou ter que abrir um licenciamento ambiental para acesso, eu vou demorar horrores para a gente conseguir toda essa documentação, toda essa liberação, além de ter um custo absurdo de produto e de mão de obra. Então, quando a gente fez a substituição do condutor por um AECC, o estudo para um condutor AECC, a flecha diminuiu tanto que o para-raio vai ter que ser retracionado, porque no meio do vão a distância ficou pequena.
E o investidor não vai precisar aumentar o corpo de nenhuma torre, não vai precisar intervir em nenhuma fundação, não vai precisar fazer nada. É só trocar o condutor e o isolador. Só, não precisa fazer mais nada. E o isolador só vai trocar porque já está com 30 anos operando, então já que vai tirar o condutor, já troca o isolador também para operar mais 30 anos, porque senão talvez nem precisaria. Então, o ganho dessa linha de transmissão, em comparação a fazer todo o processo convencional, é de 80%. É um ganho absurdo, né? Então, obviamente, na recapacitação, a gente tem as suas especificidades. Cada projeto é um projeto, então tem que ser analisado projeto por projeto. Tem projeto que o ganho vai ser 25%, tem projeto que vai ser 60%, tem que analisar projeto por projeto, né? Mas o ganho na recapacitação de linhas de transmissão, do famoso retrofit, né, é absurdamente grande. E só para o pessoal que não é do setor de transmissão entender um pouquinho mais aqui, talvez nós estejamos falando grego, né? O que acontece, pessoal? A recapacitação que a gente fala é o seguinte: imagina que uma linha ela já está transportando a quantidade de energia máxima que ela consegue transportar e a gente tem que trocar os condutores. Então, vamos colocar cabos mais grossos. Então, é o que o André estava falando, a gente tem que mudar a estrutura dessa torre. Ou a gente muda a estrutura, ou muda o condutor, ou constrói uma linha nova. Então, os cabos HTLS, eles conseguem transportar a energia com a temperatura mais alta, e eles possuem um núcleo de fibra de carbono que vai fazer a resistência mecânica do cabo, que não vai deixar da flecha por causa da temperatura e por causa do peso do novo cabo, e vai transportar mais energia. Mas resumindo, é mais ou menos isso, né? É basicamente isso. O que acontece? Por que ele opera numa temperatura mais alta? Porque o que acontece é o seguinte, os condutores convencionais ele tem um limite de operação em temperatura, porque ultrapassando esse limite eu posso começar a interferir no material do condutor, tá? Na característica do material. Então eu posso começar a interferir, eu posso inclusive levar esse condutor a uma... eu vou aumentar demais a flecha, porque o coeficiente de dilatação térmica vai ser muito alto, então, porque ele vai esquentar muito, ele vai aumentar muito a flecha, e eu posso ter o risco de quebra do condutor também, de rompimento por conta da temperatura, porque eu posso mudar a característica do material. Então, normalmente, os condutores hoje, eles operam até 90 graus, mais ou menos, tá? Normalmente, em operação 75%, e em regime de emergência 90, 95 graus. O que acontece com esse condutor com alma de fibra de carbono? Como a fibra de carbono tem um coeficiente de dilatação diferente do alumínio, eu posso aumentar a temperatura de operação dele e eu não vou ter esse aumento de flecha. A fibra de carbono, o núcleo dele, vai garantir que esse condutor não vai ter uma flecha maior e vai garantir que ele não vai romper, tá? Por que a temperatura aumenta? Ela aumenta porque eu consigo injetar mais energia, consigo colocar mais corrente nessa linha e, por efeito Joule, eu começo a aumentar a temperatura desse condutor, tá? O que acontece? Um condutor convencional, que eu transporto lá 500 amperes, tá? Se eu for transportar 600, eu vou aumentar a temperatura dele por efeito Joule, ele vai aumentar demais a flecha, pode ter o risco de rompimento. Então, eu tenho um limite lá de 75 graus de operação para transportar os 500 amperes. Uhum. Se o condutor com alma de fibra de carbono, o que acontece? Quando chega nos 500 amperes, eu posso transportar 1000. Por quê? O que vai acontecer? Ele vai aumentar a temperatura para 180 graus, ele não vai romper e não vai aumentar a flecha. Entendeu? Então, hoje, a gente consegue operar nesses condutores em regime de operação permanente até 180 graus, em regime de emergência até 200. O que é interessante, né? Se eu tenho uma região, por exemplo, vamos falar da região litorânea de São Paulo, que a gente tem muita casa de veraneio, a gente tem épocas distintas de carga naquela região. Então, na época de férias, final de ano, feriado, tem muita gente naquela região. Eu tenho que mandar mais energia lá para a Baixada Santista, tenho que mandar mais energia para o litoral de São Paulo. Então, o que eu tenho que fazer? Hoje eu teria que fazer uma outra linha, deixar ela em stand-by, tem muita gente lá, eu jogo mais energia nessa outra linha e alimento a Baixada Santista. Se eu tenho um condutor desse, eu posso operar ele em 90, 95 graus, 100 graus, no dia a dia.
chegou o final do ano, feriado, férias, eu tenho uma sobra de energia para transportar para lá, eu não preciso transportar, construir outra linha. Aquela minha linha vai dar conta. E eu consigo operar ela até 160, 170, 180 graus e mandar mais energia para a região. Então é uma grande vantagem. Isso aí seria uma recapacitação, por exemplo. Eu preciso recapacitar ou construir uma linha nova para levar energia para lá. Não precisa. Troca o condutor, vai resolver o problema. Eu não vou afetar faixa de servidão, eu não vou afetar torre por conta de altura cabo-solo, não vou afetar nada. Só vou trocar o condutor e resolver o problema. Bacana. E vale citar também que essa tecnologia não é nova, ela já existe há algum tempo, como você me citou, temos várias linhas com esse condutor construídas nos Estados Unidos. O que é novo é a tecnologia de encapsulamento do alumínio, né, da fibra de carbono no alumínio, porque o contato da fibra de carbono com o alumínio causa corrosão, que é pilha galvânica. E aí é um cabo melindroso que você precisa manusear com certo cuidado e precisa ter equipamentos especiais. O cabo que nós temos hoje, no caso, o Grupo Intelli tem, fazendo agora um jabá aqui, né? É um cabo que você opera ele, que você lança ele como se lançasse um cabo de alma com aço. Você não precisa de máquinas especiais, nem mão de obra especial, né? É a evolução da tecnologia. Né? A tecnologia ela vai evoluindo em tempos em tempos. Se a gente não tivesse o condutor lá atrás, com alma de fibra de carbono, e encapsulado com material cerâmico, a gente não teria a tecnologia que a gente tem hoje. Então, foi necessário lá atrás fazer um encapsulamento cerâmico, e a gente percebe que o cerâmico, por conta da ductibilidade dele, você fez algum tipo de torção nele, ele vai romper. Né? Então, obviamente, você tinha que fazer o lançamento com muito cuidado, a operação, a manutenção dele tinha que ter um cuidado especial para ele não romper, porque ele rompe de uma vez. Tá? Aí, o pessoal falou, não, o cerâmico está muito, a ductibilidade dele é muito alta, eu acho que a fibra de vidro é menor. E fizeram o encapsulamento em fibra de vidro para tentar resolver esse problema. Mas existe uma ductibilidade também na fibra de vidro, então eu consegui aumentar o meu ângulo de torção dele, mas ele também chega uma hora que ele estoura. Você dobra ele e quebra, né? E assim, não é que ele vai rompendo, ele estoura de uma vez, né? E aí, a TS Conductor, que é uma parceira da Intel lá nos Estados Unidos, falou assim, bom, eu preciso resolver esse problema, porque, né, tá todo mundo com o mesmo problema, que a gente ouve falar desse condutor, o problema é o rompimento dele, e aí eles falaram, bom, o carbono vai corroer o alumínio em contato direto, só que eu preciso de um terceiro elemento para ele romper, que é o oxigênio. Né? Então, se eu conseguir fazer um encapsulamento aonde eu não tenha entrada de oxigênio, eu não vou ter como se diz? Eu não vou ter a corrosão, né? Então, o encapsulamento que eles fizeram, ele chega a um nível atômico, então eles não entra oxigênio no encapsulamento, não tem a presença de oxigênio entre o carbono e o alumínio. E isso evitou a corrosão do alumínio pelo carbono. Então, hoje, a segurança é muito grande. Além disso, a gente tem a fibra de carbono, ela é pré-tensionada. Por quê? O problema de você ter uma alma de fibra de carbono em volta de alumínio, o problema disso é que o módulo de elasticidade dos dois materiais é distinto. Então, quando eu começasse a operar numa temperatura muito alta, o alumínio podia começar a deformar a fibra de carbono não, e forma aquele engaiolamento que a gente fala, ele dá aquela abertura. O que eles fizeram? Bom, primeiro os dentes trapezoidais, quando você olha o condutor, ele parece um vergalhão, não parece nem um condutor, ele fica uma coisa só. Isso já evita um pouco o engaiolamento. E como a fibra de carbono é pré-tensionada, ela tem ainda um espaço para se mover, e isso evita o engaiolamento. Então, hoje, a gente evitou todos os problemas. A gente não tem mais problema de engaiolamento, a gente não tem mais problema de rompimento por ter um material dúctil, a gente consegue operar numa temperatura mais elevada, a gente consegue trabalhar com ferramentas normais, que é um tema importantíssimo. Você imagina, a gente sabe que para construir uma linha de transmissão, você tem equipes aí de linha de transmissão que trabalham há 20, 30 anos no campo fazendo lançamento de carro. De repente você chega nele e fala assim, cara,
você vai fazer esse lançamento desse 200 km de condutor aqui, só que é o seguinte, esse condutor aqui tem que ter uma bandola especial. Por quê? Porque tem que ter um raio maior, porque dependendo da flexão dele, se o raio for menor, ele vai estourar. Ó, quando você for fazer a emenda desse condutor, você vai ter que ter uma ferramenta que você nunca usou na sua vida. Ela é muito parecida do que você usava, mas essa daqui você nunca usou, você vai ter que operar de uma maneira diferente. Então você tem que fazer várias regras diferentes para aquela galera que está trabalhando há 20, 25 anos, 30 anos no campo, que até você fazer essa adaptação, cara, vai levar um tempo para eles se acostumarem. E vai gerar o erro no começo, né? E mesmo assim, essa equipe, 6 meses depois, ela vai estar cooperando com cabo convencional. Vai trabalhar com cabo convencional 6 meses depois volta para trabalhar com esse, fala, puta, eu tenho que relembrar tudo aquilo, tem que refazer de novo, já está acostumado, já tem os seus vícios. Cara, é do ser humano. A gente vai buscar o caminho que a gente está acostumado a fazer. O condutor com álcool encapsulado no alumínio, ele não tem esse problema. Eu uso a mesma bandola que eu estou acostumado a usar para o lançamento do condutor convencional, eu uso as mesmas ferramentas para fazer como se diz? As emendas. Eu não tenho que fazer nenhum esforço adicional com a equipe. Tá? Eu faço da mesma forma que a equipe está acostumada a trabalhar há 30 anos, eu vou trabalhar com esse condutor. Né? Vou ganhar produtividade, vou ganhar confiabilidade, né? Eu ouço falar assim, não, mas parece que existe um condutor que depois você passa um sinal na fibra e aí ele vai verificar se a fibra, se a fibra de carbono rompeu, se a fibra de carbono rompeu, foi danificada. Se você já tem essa ferramenta para verificar se não rompeu a fibra, é porque existe um risco alto de romper a fibra, por conta desse manuseio. Está entendendo? Não é uma ferramenta que você tem para garantir que o seu produto é ótimo. É uma ferramenta que você tem para falar, cara, ó, graças a Deus não deu merda, manda bala, faz. Não é verdade? Então, assim, o interessante de você ter um condutor que gera essa confiabilidade do não rompimento é que você pode operar. Você imagina um ACAR. Você precisa de uma fibra no ACAR para ver se ele rompeu? Por quê? Porque ele é seguro. O AECC precisa de uma fibra para você verificar se não rompeu? Não, porque ele está seguro também, ele não tem esse risco, ele não tem uma aductibilidade de material. Então, essa confiabilidade, a geração dessa confiabilidade, ela é importante para o nosso setor. Por que é importante para o nosso setor? Regulatoriamente, as multas na transmissão são altíssimas. Quando você tem uma falha na operação da transmissão, o investidor, o concessionário que está operando aquela linha, vai ter uma penalidade muito forte. Então, quando você gera confiabilidade no seu produto, que é o caso do AECC, você gera confiança para o investidor, para o seu cliente, de que o produto dele vai operar sem nenhum transtorno para ele. Ele não vai precisar verificar com laser, com termovisor, com nada se aquele condutor vai romper ou não. Aquele condutor ele é confiável. Né? Então a confiabilidade nesse nosso setor ela é muito, muito, muito importante. Eu escutei isso também de um empreiteiro que lançou um cabo com fibra de carbono encapsulado em cerâmica. Teve vários problemas, várias dificuldades, investimentos altíssimos. Mas Tiago, mas assim, é o que eu falo. Se não houvessem eles, sim, a gente não está na tecnologia. É a mesma coisa. Na década de 80, quem queria comprar um carro 4 portas? Ninguém. Não, 4 portas, dá trabalho, vou ter 4 trabalhos de fechadura, vou ter 4 trabalhos de maçaneta de vidro. Isso daí é só dor de cabeça. Quem compra um carro hoje que não é 4 portas? Eu não compro. A gente aprendeu lá na década de 80, a gente aprendeu com esses condutores, a gente chegou numa tecnologia ótima hoje. É a evolução. E assim, se a gente for discutir projetos novos e recapacitação, nós vamos debater mais 2 horas. Mas como a gente está chegando no final, o que eu queria deixar para o pessoal? Se você trabalha no setor de transmissão de energia e precisa de uma solução para recapacitação, ou você vai participar de um leilão e precisa ser mais competitivo, é só entrar em contato conosco, que a gente pode entrar mais a fundo nessa discussão e podemos ajudar vocês. Então é para linhas novas e recapacitação.
nas duas você será muito mais competitivo. E nós estamos à disposição. E André, para não aumentar muito o nosso tempo aqui, conta para o pessoal aí, caso eles queiram entrar em contato com você, tanto no setor profissional ou o pessoal para tirar qualquer dúvida, onde que eles te encontram? LinkedIn, Instagram? Bom, vamos lá. O meu LinkedIn é André Gutierrez, já muita gente me segue por lá, eu fui eleito Top Voice do LinkedIn 2 anos consecutivos, então pode me procurar pelo LinkedIn, normalmente o pessoal manda mensagem por lá e assim que dá eu respondo. Além do LinkedIn, eu tenho um site que chama linheiros.com.br. Nesse site tem algumas oportunidades. Nesse site tem um fato curioso, eu tentei inverter um pouco o mercado. A gente vê muita procura de profissional no setor, então você abre o LinkedIn, tem vagas, nesse site tem o contrário, nesse site tem o currículo de profissionais. Então as empresas que precisam de profissionais, entra no site e vai lá que tem currículos à disposição de vocês lá, de repente está o profissional que você procura. Além disso, tem uma vasta gama de artigos e materiais do setor elétrico, e lá também tem o link dos nossos grupos de WhatsApp do setor elétrico, tá? A gente tem grupo de torres, de isoladores, de condutores, fundiário, ambiental, tem um bate-papo técnico bem interessante nesses grupos do WhatsApp, e também a galera acaba se ajudando. Às vezes um cara precisa, poxa, eu estou precisando aqui de um gerador para Paraíba, e tem um cara no link que conhece um amigo que tem, então a gente acaba se ajudando lá nesses grupos de WhatsApp. Tá? Qual é o site, de novo? Linheiros.com.br. Linheiros, tá? Legal. Linheiros.com.br. E deixa eu aproveitar e fazer meu jabá aqui. Faz um ano atrás eu lancei esse livro aqui, Componentes da Mudança, falando exatamente disso que a gente falou aqui, sobre o que eram as linhas de transmissões da década de 80, que a gente evoluiu de lá para cá. Não evoluímos muito, mas alguma coisa a gente evoluiu, né? E agora, até o final do ano, eu estou lançando esse outro livro aqui, CAPEX do Regulatório Competitivo, falando um pouquinho da minha experiência aí com leilões de transmissão. Na minha época de Elupar, quando eu fazia o levantamento de CAPEX para os leilões de transmissão, eu tive a honra de ser vitorioso em 13 lotes de leilão, junto com a Elupar, lá na Bovespa, fazendo CAPEX para essas licitações. Então, eu coloco um pouco da minha experiência nesse livro aqui. Devo lançar ele no final do ano, porque, como todos sabem, ninguém nesse país que não seja o Paulo Coelho vive de livro, né? Então, eu estou tentando patrocínio para eles. Vamos ver se der certo. Até o final do ano, a gente acaba lançando ele, tá? E é basicamente isso. Quem quiser pelo LinkedIn, pelo Linheiros, e busque lá pelo LinkedIn, também pelo Linheiros, tem o link para comprar o livro também, quem quiser. Cara, e você pode lançar uma consultoria aí, como otimizar o tempo, porque como que consegue escrever um livro, prestar consultoria, trabalhar para mais 2 empresas, responder todo mundo no LinkedIn, tá maluco. Eu sou consultor da Alpha Insights também, do Reino Unido, para investidores que querem investir na América Latina. Pode lançar uma consultoria, como otimizar o tempo. André, então, parabéns pelos livros, parabéns por essa trajetória aí. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Espero gravar com você novamente em breve. Eu que agradeço. Muito obrigado e estou à disposição do setor elétrico sempre que precisar. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu.